Salve, salve, otorrino de todo o Brasil. Meu nome é Rafael, sou um dos hosts do podcast Otorrino Talk. E hoje estamos aqui para mais um episódio desse quadro muito interessante que é o Em Busca do Fellow. Nesse quadro nós vamos entrevistar os principais programas de fellowship do Brasil, né? E principalmente aqui da cidade de São Paulo, pegando ali as pessoas que conseguiram adentrar nesses programas de fellowship e contar para vocês um pouquinho mais de como que funciona esse processo e dar todas essas dicas importantes para quem quiser continuar a sua formação médica, tá bom? Além disso, gostaria muito de parabenizar e de agradecer ao nosso patrocinador, a Ferrari Medical, uma empresa incrível, com mais de 50 anos de história, especializada em materiais cirúrgicos da parte de laringologia e da parte de cirurgias endoscópicas nasosinusais, além de ter materiais como as câmeras da Machida, né, os nasofibroscópios da Machida, que são de extrema qualidade. Então a gente realmente atesta e aprova muito o produto deles. No QR Code que vai estar aqui em cima no canto superior da tela, em algum dos lados, você vai poder ter acesso aos assessores da Ferrari e poder adquirir ali e conhecer um pouquinho mais do portfólio do produto deles. Dessa vez vou estar aqui sozinho para poder apresentar, porque justamente o meu entrevistado de hoje vai ser o Bruno, né, que estava sempre aqui comigo como co-host e vai continuar por tempo indefinido, porque esse projeto é um projeto nosso, né? Um projeto que está levando conhecimento e agregando informação para muita gente. Então, sem mais delongas, vou apresentar nosso convidado de hoje, fazendo os papéis dele. Bruno Sacaia, graduado pela Escola Paulista de Medicina, né? Unifesp, Escola Paulista de Medicina, fez residência de otorrinolaringologia na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, o qual tive o prazer de ser igual dele durante esses 3 anos, e agora já está perto de concluir o seu fellowship na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em rinologia e base de crânio. Brunão, prazeraço estar podendo te entrevistar aqui agora. E muito obrigado pelo convite. Se é que isso foi um convite, não foi obrigação da sociedade, né? Pois é, eu já estava por aqui, né? Então, salve a todos. É estranho estar do outro lado da mesa, assim, sendo entrevistado, mas é um prazer estar aqui agora do outro lado, conversando um pouquinho com vocês sobre esse fellow, passando um pouco de informação a mais. E lógico que esse projeto está sendo muito legal, está sendo muito incrível participar dele, poder estar do lado do Rafa aí também nas entrevistas. Então, para mim, estar do outro lado também é uma experiência diferente, mas muito gratificante. Nossa, obrigado. Nossa, ótimo, Brunão. Cara, vamos começar ali do iniciozinho. Como é que foi para você essa questão da escolha da medicina e depois a escolha do otorrino? Na verdade, eu cresci dentro de uma casa, o meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, então desde pequeno eu sempre tive contato com essa parte de saúde, parte hospitalar, praticamente a grande maioria dos assuntos dentro de casa era sobre medicina, sobre rotina. Eu via a rotina do meu pai, via a rotina da minha mãe, vi como é que eles foram evoluindo ao longo da carreira, e isso sempre me pegou muito, eu sempre me via fazendo isso que eles faziam. Eu admirava muito o trabalho do meu pai. Eu morava numa cidade pequena no interior do Rio e ele era uma pessoa muito reconhecida lá. Isso me deixava muito orgulhoso dele. Então, acho que ele sempre foi um grande exemplo assim, para mim, e eu quis seguir essa carreira. Tendo minha mãe também na área da saúde, tendo alguns familiares, tio, meu irmão também médicos, então isso me influenciou muito. Então, eu sempre cresci pensando nisso, sempre gostei muito disso. Acompanhei um pouco o trabalho do meu pai e sempre me vi fazendo isso. Então, mesmo ao longo do ensino fundamental, médio, eu não me via fazendo outra coisa. Então, essa foi uma decisão que eu carreguei desde que eu me entendo, assim, por gente. Nossa, ótimo, cara. Então já foi de uma questão meio de tradição familiar ali, vendo seu pai, podendo acompanhar perto, né? E sua mãe também, que estava imersa no mundo da saúde. Sim, sim. E aí você saiu do interior do Rio, veio aqui para a Escola Paulista. E como é que foi essa questão ali de ter escolhido otorrino ali durante esse período? Eu fui fazer o ensino médio no Rio de Janeiro mesmo. E aí do Rio de Janeiro eu vim para cá fazer a faculdade com 17 anos. No início eu não fazia ideia do que eu queria, então eu cheguei mesmo de cabeça aberta em relação a especialidades. Meu pai é cirurgião, então eu via a rotina dele, achava que eu não queria muito mais essa parte. E aí fui levando ao longo da faculdade. Comecei a me interessar pela área de oftalmo, tá? Igual o Mestre falou daqui umas semanas atrás. Mas lá para o 4º ano assim, de faculdade, que eu comecei a ter um contato com o otorrino, e principalmente com a área de rinologia, que a gente tinha um módulo respiratório. Então a gente tinha aula com o professor Makoto, o professor Luciano. Eu comecei a me interessar muito por aquilo. E aí, vendo como é que era a rotina do otorrino, vendo como é que eram as cirurgias que eles mostravam, comecei a pegar um pouco de interesse. E aí fiz projeto com o professor Makoto, fiz uma iniciação científica, fiz parte da liga também de otorrino.
E acabou que no sexto ano eu falei, não, acho que é isso que eu quero mesmo. Eu me vejo fazendo isso, eu acho isso legal, então vamos nessa. E acabou que, como vocês falaram também, durante a residência, gostei muito, me via fazendo aquilo, então em momento algum me arrependi da escolha. E a partir daí o interesse foi crescendo. Legal. Então você já teve aquele contato com o professor Makoto que te influenciou fortemente ali para poder Sim. fazer a escolha pelo Otorrino, né? Sim. Você chegou a fazer iniciação científica por ele um período, né? Então ótimo, né? Mais uma vez aí o professor realmente influenciando gerações e gerações ali no nosso meio, né? E eu tinha o Fujita também, que jogava handball junto. Então foram várias pessoas que acabaram influenciando. Fora aquilo também que você vê, uma área muito variada, eu sempre fui muito indeciso também, então você via paciente de todos os jeitos, a malha clínica, cirúrgica, coisa que a gente sempre fala por aí, mas que é verdade, né? Acaba influenciando a nossa escolha. E dentro do otorrino, como é que foi essa questão para escolher a rinologia de base de crânio? Como é que foi essa decisão para você? Então, eu sempre gostei muito dessa parte, né? Desde a graduação, que eu via cirurgias nasais. Gostei muito disso, gostava de entender aquela fisiologia, aquela anatomia. E durante a residência, a gente acaba tendo muito contato com isso. A rinologia lá na escola sempre foi muito bem organizada, cirurgias eram muito legais de fazer, então comecei a me interessar muito por essa área. Foi uma área que eu via que era muito resolutiva, gostava de estudar aquilo, gostava de entender como as coisas funcionavam. Então, fui pegando muito apreço por essa área e acabou que no último ano eu sabia mesmo. Eu ainda tinha dúvida em relação à sonda, essas coisas, mas falei, não, acho que isso mesmo que eu quero. E base de crânio, o meu irmão ele é neurocirurgião, então via um pouco da rotina dele, às vezes conversava um pouco com ele sobre isso. Também foi uma área que eu acabei me interessando. Então, juntou, né? Casou de tanto a parte endoscópica, nasosinusal, quanto essa parte de base de crânio, foram áreas que eu fiquei muito interessado. E aí eu falei, não, quero seguir esse caminho mesmo. Seguir esse caminho mesmo, né? E você foi fazer base de crânio e rinologia lá na Santa Casa de São Paulo, né? Uma instituição que, poxa, eu particularmente conhecia muito pouco antes de você entrar lá e só ouvi falar coisas boas de lá desde que você chegou lá na rinologia, né? Principalmente do Rick, que você fala muito bem dele, né? Sim. Parece ser um cara muito gente boa, né? Morro de vontade de conhecê-lo, inclusive. Sim. Como é que foi essa parte do processo seletivo para você poder entrar lá na Santa Casa? Como é que foi isso? Onde que você viu o site? Como é que foi? O processo seletivo, as inscrições começaram mais ou menos no mês de dezembro. A prova foi no início de janeiro, se eu não me engano, não lembro os dias certos. Mas era tudo pelo site, pelas mídias sociais, Instagram e pelos meus amigos que estavam prestando. Então eu conhecia muita gente de outros serviços que estavam prestando. E o próprio pessoal também, os nossos R-iguais também estavam prestando. A gente conversava muito sobre isso. Então, a gente ficou sabendo das inscrições por meio desse pessoal, por meio das mídias sociais, principalmente. E é uma inscrição bem simples. Você entra no site, faz o pagamento, se não me engano, era em volta de 300, 400 reais. E era isso. E aí depois recebia as informações por e-mail, localização, edital, tudo mais. Ia fazer a prova no início de janeiro. No início de janeiro, né? Isso. E como é que era a questão da prova? Era uma prova só múltipla escolha? Era uma prova com múltipla escolha e prova aberta? Era só entrevista? Como é que era esse processo seletivo em si? Era uma prova de 2 fases, as duas no mesmo dia. Então, de manhã era uma prova objetiva, só testes, eram 40 testes. Cai de tudo, assim. Então, você podia estar pelo tratado, por outras fontes, cai base de crânio. Uma prova bem variada e bem justa, assim. Achei o nível de cobrança muito bom. E os 8 melhores colocados vão para a segunda fase, que é uma entrevista. Então, você faz a prova, eles corrigem mesmo na hora, te dão um gabarito, te dão um feedback. E aí, eles te mandam uma mensagem, um e-mail falando, você foi aprovado para a segunda fase, e aí de tarde você faz essa segunda fase, que é uma entrevista com o Dr. Ricardo Dolce e com o Dr. Marcel. É uma entrevista bem justa, assim, tá? Eles, todo momento, te deixam bem à vontade, não querem que você fique nervoso. Eles fazem perguntas assim, eles deixam claro, não tem resposta errada, a gente só quer entender o que você quer mesmo, o que você planeja, seu interesse em relação à pesquisa, a cirurgias, como é que você está planejando sua carreira. Então, é uma entrevista bem tranquila, longa, porque você realmente conversa com eles, eles são super receptivos, e você fica bem à vontade. Tá? Nossa, ótimo, então. Se eu não me engano, foram 15 ou 17 ano passado, esse ano prestando, e vão 8 para a segunda fase, que é de tarde. Então uma concorrência bem razoável, né? Porque a gente está falando de 2 vagas, com 17 pessoas prestando, né? Isso. Uma concorrência realmente forte, assim, né? Isso. É uma instituição realmente difícil de adentrar.
E um fato bem interessante, né, que eu sei disso por você. Nesse ano, quem entrou foi você e a... Como é que é o nome dela mesmo? Natália. A Natália, né? Salve para ela aí, Isso. que me ajuda muito no dia a dia. E todos os dois não são da Santa Casa, né? Não são da Santa Casa. E vale ressaltar que teve pessoas da Santa Casa prestando a prova no ano que vocês prestaram. Então, fica mais uma vez essa frase importante, gente. Prestem muita atenção. Muitos de vocês, quando vêm falar comigo sobre vaga de fellowship, ficam falando, não adianta prestar isso é coisa já marcada, só entra gente da casa, não tem chance para quem é de fora. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. É óbvio que é mais fácil para uma pessoa da casa poder passar. Isso não tem nem como esconder, falar que não é assim, é hipocrisia. Porque a pessoa já conhece os meandros da instituição, conhece mais ou menos como é que a prova pode ser abordada. Mas, hoje em dia, esses processos são muito mais democráticos e muito mais fáceis. Vide o que aconteceu com você. Tinha candidato da casa e quem passou foram 2 pessoas de fora. Tá? Eu acho que isso é muito importante frisar para você de casa, para perder esse medo e continuar sua formação médica para ser um otorrino cada vez mais excelência. Tá bem? E depois que você passou por esse processo todo e entrou lá na Santa Casa, como é que foi a questão ali das rotinas? Como é que funciona a rotina de segunda a sexta ali do fellow? Então, a gente... Somos 2 fellows, né? Então, a gente acaba se dividindo nas cirurgias, nos ambulatórios ao longo da semana. Mas, basicamente, assim, segunda-feira, os 2 têm que estar no período da tarde lá, porque vai ter um ambulatório de base de crânio. E, às vezes, entra a cirurgia de R2, que é um septo que a gente orienta também em algumas segundas-feiras. E aí não tem muita hora para entrar. Pode ser de manhã, pode ser à tarde. Então, um fica só por conta do ambulatório, o outro fica por conta da cirurgia do ambulatório. Então, se chama cirurgia nesse horário, ele vai para a cirurgia. Se a cirurgia chama de manhã, algum outro horário, vai para o ambulatório e ficam os 2 esse ambulatório de base de crânio, que é um ambulatório de pré-operatórios, né? Que a gente tem o neurocirurgião, tem cirurgião de cabeça e pescoço, que é onde a gente vai discutir as indicações de cirurgias, vai discutir os tratamentos e tudo mais. Então, é um ambulatório muito legal, porque você tem diversas visões, assim, de todo tipo de doença que aparece lá. Lá realmente parece coisas bizarras a toda hora. Então é um ambulatório muito rico, assim. Nós vemos hipófise, outros tipos de tumor, tumores malignos, fístula, nasoanjo, tudo mesmo aparece nesse ambulatório. Então ele é bem produtivo nesse sentido. Na terça-feira, um fellow fica responsável pelos ambulatórios e outro pelas cirurgias. Então de manhã a gente tem um ambulatório de pós-operatório, que quando a gente vê os pós-operatórios das cirurgias endoscópicas nasosinusais, e à tarde tem um ambulatório de pré-operatório, que é um ambulatório para pegar indicações das cirurgias, e acabando esse ambulatório tem uma discussão de artigos sempre. Esse ambulatório da tarde é super legal, porque a gente tem diversos chefes participando, então tem o Dr. Ricardo Dolce, Dr. Marcel, Dr. Takara, a doutora Ju agora está indo também. Então tem várias pessoas diferentes discutindo, a gente pega opiniões diferentes, é um ambulatório que todos fazem juntos. Então R1, R2, R3, fellow e os chefes atendendo junto. Então a gente examina junto, vê os exames juntos, cada um discute também. Tá? As doenças, então acaba sendo muito produtivo. E o outro fellow fica por conta da cirurgia. Então orienta o septo de manhã. Quando não tem cirurgia de manhã, acompanha o ambulatório de rinologia funcional, que você vê desvios septos complexos, rinoplastia com acesso fechado. Então, quando a gente vai mesmo aprender a indicar cirurgia de válvula, spreader, Batten, essas coisas, que é com o Dr. Eduardo Dolce, que é super bom também, ele é uma pessoa super presente, muita gente boa e que ensina muito pra gente. E também vai para cirurgias endoscópicas, que tem toda a terça, com orientação do Dr. Takara. Tá? Então, toda terça a gente tem essas cirurgias também nasosinusais. Aí vem de tudo. Polipose, bola fúngica, todo tipo de cirurgia mesmo, de menor para maior. Caudolu, que ele adora fazer. Tá? Quarta-feira é um dia mais tranquilo pra gente. Então, um fica meio por conta da Santa Casa, caso tenha septo. Tá? Algumas quartas-feiras a gente tem, então tem que ir para lá. O outro fica no day off, que quando a gente usa para trabalhar fora mesmo. Tá? Então, é um dia mais tranquilo. Na quinta-feira é o dia que é mais puxado, a gente não tem hora para ir embora. Então, de manhã, um vai para a cirurgia da base de crânio, o outro vai para o ambulatório de pós-operatórios de base de crânio, que é quando a gente vê essas cirurgias que a gente operou. E esse que está no ambulatório de manhã, à tarde tem uma cirurgia endoscópica também, tá? Que aí pode ser ou uma rinofuncional, ou cirurgias maiores, tumores, polipose, qualquer coisa também que entra.
Tá? Esse dia a gente tem a orientação do Dr. Ricardo Dolce, que é excelente, assim, ele é super presente, ele tá lá para ensinar, é um cara que eu não tenho nem nada assim para criticar ele, só tenho elogios e agradecer por tudo mesmo. E que vão os outros preceptores também. Então, o Dr. Caio, o Dr. Dino, estão sempre ajudando muito a gente aprende muito com eles. Então, esse é realmente o dia, assim, que a gente sai de lá super cansado, no almoço, fica lá de pé, mas é o dia mais gratificante, que é o dia que a gente aprende muito, porque nesses dias de base de crânio, a gente vê de tudo. Então, tumor, fístula, hipófise, meningioma, estesioneuro, faz diversos acessos, transpterigoide, transplano, ápice petroso. Então é um dia muito produtivo mesmo. Essas quintas-feiras suas ali, cara, são muito invejáveis. Todo dia que vocês postam lá as famosas Rhino Tuesdays lá pra quem acompanha no Instagram. Do Rick, pelo amor de Deus, cara, é caso complexo atrás de caso complexo, assim, eu fico até ansioso para ver o que vocês vão postar. Igual foi dessa última vez que vocês fizeram um granuloma de colesterol de ápice petroso. Sim, foi bem legal. Com acesso transesfenoidal, né? Assim, poxa, cirurgia incrível, né, cara? Raríssimo, pouquíssimos centros no Brasil fazem uma cirurgia desse tipo de porte. E uma outra coisa muito interessante que eu vi que vocês têm lá é que vocês têm um neurocirurgião e um cirurgião de cabeça e pescoço dentro da própria disciplina, né? Que auxiliam vocês na confecção, principalmente dos retalhos e dos acessos, quando tem realmente a parte intracraniana importante para ser feita ali, né? Isso. Como é que funciona essa interação lá dentro? É muito legal isso. Eles estão, tanto o Dr. Alexandre quanto o Dr. Américo, né, que são o cabeça e pescoço e o neurocirurgião, eles são muito presentes, tanto no ambulatório quanto nessas cirurgias. Então, eles ensinam muito a gente. Então, cirurgia, sempre que a gente precisa deles, eles estão lá, a gente se programa, vai junto. E é uma interação muito grande mesmo, porque eles participam efetivamente do departamento. Tem o radiologista que ajuda a gente, que faz vídeos antes explicando as tomografias, as ressonâncias, para também ajudar no planejamento cirúrgico. Então, isso é realmente muito, muito completo. Esse trabalho em equipe é fundamental. Sem a ajuda deles, assim, seria bem diferente as coisas. Então, eles estão lá para ajudar e muito a gente. Nossa, muito interessante. Então, é uma interação forte que a gente tem com eles. Isso aí, para mim, é uma coisa bem inédita, assim, cara. Eu não conheço nenhum outro lugar que tenha essa interação do neurocirurgião e do CCP ser dentro da disciplina, né? Sim. Né? Acho que isso facilita em muito as coisas. A gente sabe que quando você tem que lidar com relações interdepartamentais, é uma nhaca, né? Mas quando tá todo mundo ali junto dentro do mesmo lugar, realmente a coisa flui muito melhor. Não, com certeza. E eles ensinam muito a gente essa parte paciente oncológico, paciente grave, que é uma coisa que a gente não tem muito na residência, né? A gente faz otorrino, a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de paciente. Então, eles têm esse ensinamento também com a gente. Com certeza. É bem legal. E na sexta, só que é o último dia, é um dia bem variado. Então, algumas sextas a gente tem cirurgias endoscópicas, tem cirurgia de rino funcional e às vezes tem septo. Então, é um dia que a gente tem que se programar. Na maioria das vezes, só vai um fellow para lá e acaba fazendo todas essas cirurgias. Em algumas ocasiões, tem que ir os dois, quando batem várias cirurgias. Mas, no geral, sexta-feira é um dia que dá para trabalhar fora também. Tá? E nos finais de semana, a gente fica de sobreaviso, mas é difícil chamar. Como o pronto-socorro não fica aberto aos finais de semana, a gente é chamado muito pouco. Foram algumas ocasiões que a gente teve que ir lá no final de semana. Então, no geral, também dá se programar para trabalhar fora, porque o fellow também não é remunerado. Sim. Tá. E ali para você, quanto que você acha que foi em termos de produção sua ali, em termos do volume cirúrgico ali que você teve na Santa Casa durante esse período todo que você tá lá? Eu também comecei a contabilizar um pouco assim. Claro que a gente vai perdendo um pouco disso, mas nesse momento cada um de nós está com um pouco mais de 100 cirurgias, assim. 100 cirurgias. Belíssimo volume, hein? Contando de tudo, claro. Contando septo, endoscópica, base de crânio, tudo. Nesse finalzinho que os residentes já estão fazendo septo sem mais muito nossa ajuda, nem estou contabilizando muito os septos, não. Mas no começo que a gente tinha que ajudar e a gente acaba aprendendo muito, orientando eles a fazer o septo, né? Eu contava também. Agora não. Mas dá mais ou menos isso, é um volume bem grande. Porque toda terça a gente tem uma, toda quinta a gente tem duas, e sexta, praticamente 2, 3 sextas no mês a gente tem. Nossa, formidável. Realmente volume cirúrgico muito grande, reforçando, igual teve uma outra convidada nossa da Santa Casa, que foi
a Nathalie, né, mostrando como que a Santa Casa tem essa pujança em termos de volume cirúrgico, né? Eles conseguem fazer isso dentro de uma instituição só, né, que é muito difícil. Sim. Lá na escola a gente tem um volume muito grande, né, igual você mesmo conhece, porque fez lá junto comigo, mas muito às custas dos hospitais externos, né? Sinal de que o hospital de Santa Casa mesmo funciona muito bem, pelo menos em termos de centro cirúrgico, né, nesse aspecto. Tem um volume muito grande, assim, e uma coisa que é legal dessas cirurgias é que diversas vezes a gente tem diferentes orientadores. Então, na terça, o Dr. Takara, na quinta, tá sempre o Rick, o Dino, o Caio com a gente. Então, cada um tem uma visão diferente da cirurgia. Então, por exemplo, o Dr. Takara é mais conservador. O Rick, às vezes, gosta de fazer alguns acessos estendidos, assim, acessos endoscópicos. O Dr. Takara faz alguns acessos externos. Então, a gente vê pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. Então, isso pra gente também é muito importante. Que a gente vai pegando o jeito de cada um e vai vendo o que se adapta também à nossa realidade. Que agrega muito, né? Nossa, fantástico. E além dessa parte ali, da parte de cirurgia, das cirurgias endoscópicas ali, da base de crânio, também tem uma parte muito legal que vocês fazem algumas cirurgias funcionais, né? Isso. Como é que funciona essa rotina ali da prática das cirurgias funcionais? Então, a gente acompanha esse ambulatório de terça-feira com o Dr. Eduardo, para ver mesmo as indicações, para ver essas septoplastias mais complexas, quando vai precisar de enxerto, qual tipo de enxerto. E aí, em algumas quintas e em algumas sextas, a gente acaba marcando essas rinofuncionais. Né? Então, é importante a gente ressaltar que todas essas cirurgias sempre tem algum orientador com a gente. Claro que a gente, como fellow, é bem livre para começar a orientar tudo, mas sempre tem alguma pessoa, dificilmente ela entra nas cirurgias, mas sempre tem alguém lá ajudando a gente. Então, essas rinofuncionais, que às vezes a gente tem muita dificuldade, né, de começar a fazer, de colocar enxerto, que precisa de uma mão a mais, sempre tem alguém também para ajudar. E a gente acaba fazendo muitos desses dias. Então, aprende a fazer spreader, osteotomia, batem, raspagiba, descolador, esse tipo de coisa. E isso, para mim, também foi um ganho muito grande, né? Porque a gente vê que no dia a dia é uma coisa super frequente e que a gente é bem legal a gente saber ajudar, saber fazer o melhor para esse paciente. Nossa, realmente, um fellow completíssimo nesse aspecto, né, cara? Acho que aborda todos os pacientes, desde a maior complexidade à menor complexidade e pegando as cirurgias funcionais mesmo, um volume cirúrgico aí que você falou de aproximadamente umas 100 cirurgias durante um período de fellow, né? Vai acabar dando mais do que isso, mais até do que isso, né? nesse 1 mês e meio que falta, assim. Acho que um outro fato importante também é comentar de que o fellow que começa um pouco mais tarde, né? Ele começa em maio, vai de maio até maio do ano, né? Isso. Que é uma data um pouco diferente da maioria dos outros fellows, que geralmente é março ou abril. Isso, porque a gente faz a prova de título e aí o Rick faz questão de dar um mês meio de folga, assim, pra gente pós-prova, dar uma descansada e tudo, e aí começa em maio. Tá? A gente tem 15 dias de férias, é uma coisa legal também de falar, sim. que isso é bem bom. Isso é importante. A gente pode dividir como quer, então o fellow que tem férias, o Rick estimula, fala que isso é importante pra gente, que é uma coisa que vez ou outra perguntam também. Sim, ótimo. Poxa, acho que deu pra gente contemplar bastante ali todos os aspectos aí que tem o fellow de Rinologia base de crânio da Santa Casa. Vendo toda a experiência que você teve lá, cara, assim, sem sombra de dúvidas, é um fellow que eu recomendo muito para qualquer pessoa que pense em fazer, porque realmente me surpreendeu bastante positivamente. E, poxa, ver o cirurgião que você tem se tornado depois dessa experiência toda, né, nas vezes que a gente pôde acompanhar juntos, né, aquelas biópsias que a gente fez lá no GRAAC, por exemplo, casos lá no Salvalos que a gente viu juntos, poxa, ver a desenvoltura que você está tendo agora com cirurgia endoscópica, só tenho a me orgulhar da pessoa que está do meu lado, trabalhando junto comigo, né? Que isso, e ver a pessoa que você está, o profissional que você está se tornando. Então, muito obrigado ali pela sua participação hoje aqui com nós, Brunão. Vamos continuar junto, né, gravando com os outros fellows, né? Agora voltar para o outro lado nas próximas... lado aqui da mesa nas próximas ocasiões. E espero que vocês de casa tenham gostado desse episódio, né? Esse quadro Em Busca do Fellow realmente está sendo formidável ali, democratizando essa informação para todos os otorrinos do país. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, valeu.